Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Sr. Presidente em exercício da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras colegas e colegas deputados. Um cumprimento especial e, por último, mas não por menos, e aqui eu até diria que os últimos, neste caso, são os primeiros, porque nos merecem, ao Sr. Comendador José Arruda, que é o Presidente da Associação dos Cientes das Forças Armadas, porque obviamente que somos daqueles que reconhecemos os veteranos e sobretudo aqueles que no exercício do seu dever para com a pátria tiveram um prejuízo sério relativamente à sua saúde. E começava precisamente pela questão dos cientes das Forças Armadas, antes de abordar questões, enfim, orçamentais propriamente ditas. Em outubro de 2014 foi celebrado um acordo entre a IASFA, em que é a entidade gestora da ADM, o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos e o Hospital das Forças Armadas para tornar mais eficiente a aquisição de produtos de apoio aos cientes das Forças Armadas. Mas parece que em agosto passado se verificaram graves problemas no fornecimento de produtos aos deficientes das Forças Armadas por parte deste laboratório. Segundo apurámos, o principal constrangimento terá tido origem precisamente no IASFA, alegadamente por falta de pagamento ao laboratório. Tendo o anterior Governo implementado um plano de ação para apoiar os deficientes militares e sendo o IASFA uma instituição que persegue objetivos de cariz social no âmbito da assistência na doença aos militares, bem como da ação social complementar, como explica que uma tal ocorrência tenha sido possível, denotando falsa sensibilidade perante uma população particularmente fragilizada e em relação à qual a nação tem, obviamente, especiais obrigações. Por acaso tem o Sr. Ministro da Defesa Nacional conhecimento de que, enquanto há deficientes que não têm acesso a produtos tão básicos como algálias, por exemplo, outros há, poucos naturalmente, mas privilegiados, que se deslocam todos os anos a Hamburgo para adquirirem próteses que atualmente já existem em Portugal. Que critérios justificam tal disparidade de tratamento? E, por último, já foram tomadas medidas efetivas para impedir que se verifique, que se repita a lamentável situação do verão passado. Realmente às questões orçamentais, na elaboração do parecer que foi apreciado sobre o orçamento para a Defesa Nacional, que foi apreciado na Comissão de Defesa Nacional, verificou-se que o quadro 6.6.1 do relatório que acompanhava o Orçamento de Estado para 2017 apresentava um erro, pois a soma dos subtotais não coincidia com os totais apresentados. E, portanto, havia aqui um erro que eu até acho que não foi, entretanto, corrigido e gostava que o Sr. Ministro se pudesse pronunciar sobre ele, até porque, obviamente, tratar-se-á certamente de um erro, porque se somarmos os subtotais, veremos até que o diferencial relativamente a 2016 é maior e, portanto, politicamente até é algo que seria favorável para o Governo. O Sr. Ministro afirma que há um quadro de normalidade orçamental e uma forma rigorosa como foi executado o orçamento de 2016 e tem-se repetido amplas vezes que o orçamento para 2017 dá mais para a defesa. Mas, de facto, aqui também de novo aquela velha comparação entre a execução, neste caso a prevista, não aquela provisória, como aconteceu na discussão do orçamento para 2006, e o orçamentado. Isto é, a comparação com a execução prevista para 2016 revela um aumento de 87,3 milhões de euros nas verbas inscritas. Mas se a comparação for feita com a dotação inicial inscrita neste ano, o aumento de verbas é quase irrelevante. E, portanto, há aqui uma discrepância que era importante verificar, uma vez que temos novamente aquela comparação de que deve haver uma comparação entre coisas iguais, isto é, orçamentado com orçamentado. Por outro lado, relativamente à lei da programação militar, de que aqui se falou, enfim, ficamos satisfeitos por haver inclusivamente até um reforço, mas é importante que, de facto, que as coisas avancem, isto é, gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer, relativamente aos diferentes ramos das Forças Armadas, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, relativamente, pelo menos, dois projetos que terão início em 2017, relativamente, por exemplo, à Marinha, a questão da Stand Flex, em que há uma, isto é, a classe Tejo, há um navio que está operacional e a funcionar, sabemos que está outro encostado na base naval do Alfeito, mas parece que as coisas não arrancam. Por outro lado, falou-se relativamente
a aquisição do Siroco, um navio polivalente logístico, que a questão foi de novo, ou está a ser de novo, equacionada. Gostaríamos de saber se, em termos orçamentais, se existe cabimento para a Marinha poder, digamos, ter alguma esperança, digamos assim, relativamente a um navio deste tipo, que é sabido que é do desejo da Marinha poder ter para reforçar e melhorar a sua capacidade de ação e as suas missões. Relativamente ao Exército, a velha questão da arma ligeira do Exército, isto é este ano que o Exército terá finalmente direito a uma arma ligeira. Se assim for, como é que se pode concatenar, digamos, uma arma ligeira para o Exército com o facto de algumas forças, nomeadamente as chamadas tropas especiais, terem, por questões de missões e da especificidade das suas missões, já terem avançado elas próprias para adquirir armas próprias, e que muitas vezes, como é que se fará aqui a eventual compatibilidade entre aquilo que vier a ser a escolha e o fornecimento a todo o Exército e aqueles que estão especificamente nestas tropas especiais que elas usam nas suas missões. Relativamente à questão da Força Aérea, é certo, enfim, houve um acidente infeliz com a questão, com um dos aparelhos C-130. É certo e sabido que ainda existem alguns 130 que estão operacionais, não temos dúvidas quanto a esses aspectos, mas é óbvio que figura-se cada vez como mais necessário a substituição deste tipo de aparelhos. Como é que está, de facto, a participação portuguesa no projeto KC-390 e se, de facto, o KC-390, o Embraer, ou será, ou tem boas condições para ser essa a escolha relativamente à Força Aérea para estes meios de transporte aéreo. Por último, também relativamente à Força Aérea, a questão da venda dos F-16 à Roménia. Queremos que foi uma boa iniciativa, foi uma maneira de alguma maneira, a Força Aérea Portuguesa e a República Portuguesa ajudarem um país aliado na NATO. Eu queria saber se existem, estão programados para 2017, mais vendas deste tipo de aparelhos a outros países, nossos aliados na Aliança Atlântica. E, Sra. Presidente, eu vou-lhe poupar cerca de 40 segundos relativamente à intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro.